Vamos retornar? Bem interessante essas perguntas, né? Nos faz levar a grandes reflexões e pensamentos, né? Bom, vamos lá? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Vamos levar em conta, ó, que nós vamos falar, por enquanto, de espíritos inferiores. Sempre. Eu nunca deixo de mencionar que os espíritos inferiores são extremamente organizados. Poderíamos dizer que eles têm foco. Eles procuram observar quem eles estão obsediando o tempo todo. Com isso, os espíritos podem ver o que os encarnados fazem. Como temos também os espíritos em diferentes atitudes dos encarnados, estando mais preocupados com eles mesmos. Ainda bem, né? No entanto, existem aqueles que se assemelham ao próprio encarnado, né? Que gostam de assistir aos erros cometidos pelos encarnados e propagá-los, difundir, tá vendo, fulano faz isso, faz aquilo e tal, né? Pois quando desencarnamos e não nos encontramos, ficamos presos aqui na matéria e procuramos os mesmos grupos que pertencíamos. Estamos ligados por afinidades. Amigos, local de trabalhos, bares, locais que costumávamos ir quando encarnados. O Ronaldo fez uma palestra sobre isso, que é bem interessante. Sobre esse tema, né? Que os espíritos ficam presos. O que estamos juntos, por vezes, e quando estamos juntos, por vezes não falamos. Olha, você viu aquilo? Você viu o que fulano fez? Não é? Assim são os espíritos. Desse mesmo padrão, observam os encarnados e anotam o caderninho dos erros, né? Os deslizes, as fofocas, os destemperos que tivemos ao longo do dia. Quantas vezes não escutamos, principalmente aqueles que trabalham na desobsessão, aqui todos são santos, mas lá fora, é só sair. Sai do portão para fora, muda tudo, né? E é uma verdade. Você já pensou se eles tivessem autorização? Vocês não precisam obsediar ninguém, tá? Vocês só vão ficar o dia inteiro anotando o que cada um faz. Ao final do dia, entrega um relatório para eles, né? Nós íamos ficar envergonhados de tudo aquilo que fizemos e as oportunidades que tivemos de acertar e passamos desapercebidos, né? Passa desapercebido. Nem temos preocupação muitas vezes com isso, né? Ai deles se eles descobrem que a obsessão seria tão simples, é só entregar um relatório para nós no final do dia, né? Que vergonha queríamos passar, né? Isso acontece porque deixamos o padrão vibratório baixar, cair, e abrimos campos para sofrermos influências. Ou seja, nós mesmos nos obsediamos, né? Não tem obsessão, seria uma auto-obsessão, dizer, né? Como tudo, sempre estamos dois lados da situação. Quando mantivermos o padrão de pensamento elevado, serve como uma barreira, um escudo, uma cerca elétrica que afastam esses irmãozinhos de nós, né? Mas basta alguém nos fechar no trânsito, estarão eles lá de volta, né? Quantos de nós, quando o cara dá aquela fechada logo cedo, você fala assim, irmão, vá com Deus. Olha, eu parabenizo aquele que realmente faz isso. Eu ainda não estou nesse estágio, lamentavelmente. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Madre de Deus, né? Vocês já pensaram nisso? Os espíritos elevados podem observar os nossos mais secretos pensamentos. No entanto, existem espíritos que não conseguem conhecê-los por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais. Tudo se prende à evolução de cada um. Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não podem fazê-lo com relação àqueles que estão superiores. Graças ao bom Deus, né? Até isso é perfeito na nossa construção e na construção de todos os espíritos, não é? Não acham? Aqueles inferiores, pela bendita providência divina, ele já fala, como diz os jovens, vou passar o pano para esse pessoal, não é? Só os superiores vão saber o que eles pensam. Que se os inferiores soubessem, meu Deus do céu, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas como Ele nos conhece, permite apenas que espíritos elevados tenham acesso ao nosso arquivo mental. Que bela providência!
Pensem da seguinte forma: imagine uma sessão de desobsessão se os espíritos nesse momento classificados como inferiores tivessem acesso aos nossos pensamentos. O que viraria uma sessão de desobsessão? Uma arena de MMA. Você já pensou? Você está falando lá com o irmãozinho. Você precisa perdoar esse irmão. E ele vira na lata. E você parar de pensar mal de fulano, de achar que esse ciclano só fala asneira. E justamente ele ia falar daquele irmão que estava lá do nosso lado, né, trabalhando. Aí ele ia parar aquilo e ia falar, mas pô, por que você pensa isso de mim? Graças ao bom Deus que existe essa providência, né? Chegará o tempo, talvez, não tão longe como imaginamos, o homem vai dominar a telepatia e poderá conversar à distância, na mais perfeita sintonia com os outros. Hoje já temos alguns exemplos, que são os médios, que já recebem livros e mais livros por esse processo telepático. O espírito pode estar em grande distância e transmitir para os médiuns, que eles recebem como se estivessem ouvindo frente a frente, até com mais nitidez do que se estivesse presente. Eu pesquisando, achei um negócio bem interessante sobre telepatia, que é o treinamento mais comum para tal mediunidade é a leitura a sós. Deste modo, está se conversando consigo mesmo. Como os recursos de telepatia, esse exercício vai se estendendo até chegar a ouvir sem embaraço os espíritos ou mesmo as conversações dos homens à distância. É uma faculdade inerente a todos os seres. Compete desenvolvê-la com os recursos ao alcance de cada um. O trabalho que os homens fazem de ondas e micro-ondas, pensamentos, né, e outros processos mais sofisticados, é uma prova que se pode transmitir os pensamentos aonde quer que seja, sem as barreiras dos obstáculos da natureza, porque os pensamentos pertencem a outra fonte, mais purificada, em se tratando de dimensões das coisas sutis. Bacana isso, né? Mas isso só vai acontecer quando estivermos todos desenvolvidos. Ninguém precisa ficar preocupado, não. Fulano vai acabar descobrindo o que cada um pensa do outro, né? Por isso, tudo da evolução. Como todos os dons, como nós estudamos nas lições anteriores, vai se aperfeiçoando conforme o desenvolvimento de cada um de nós, tá certo? Lembrando que somente somos atraídos para os nossos semelhantes e somente atraímos o que vibramos por dentro. Não podemos esconder o que somos. Os nossos pensamentos falam em linguagem que os mais elevados escutam e conhecem, assim como nosso estado mental. Então, tudo isso depende da evolução. Então, cuidado com quem pensam. A 458 e última desta noite. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? É bem interessante essa pergunta, mas eu queria modificá-la um pouquinho. Ou colocar uma pitada de pensamento aí. Falar da sede, viu? Abrir uma janelinha para cada um fazer um autoquestionamento, né? Por que não façamos o seguinte? O que nós mesmos pensamos de nós? Deveríamos sempre fazer uma autoanálise. Como temos os irmãos que escrevem os nossos deslizes, deveríamos nós, ao final do dia, olhar no espelho e fazer uma autoanálise do que fizemos. Por exemplo, naquele dia, pois no fundo sabemos o que fazemos de certo e de errado, não é verdade? Bom, por mais que tenhamos que achar justificativas, somos dotados de inteligência e sabemos o que é certo e errado. Não é? Ninguém precisa apontar. No final do dia, bendito aquele que põe a sua cabeça no travesseiro e agradece a Deus pelo maravilhoso dia que teve, né? Justamente isso é a hora de cada um fazer a sua autoanálise do que nós erramos naquele dia, porque já temos a oportunidade bendita do amanhecer do próximo dia e corrigir isso, tá? Vamos pensar nisso. Vamos voltar ao livro, né? O que eles fazem? Simples assim. Riem, os espíritos, riem e zombam de nós e pensam
Isso tirou ele do eixo? Que é tão fácil, não? Sempre estão comparando o que falamos com o que fazemos e pensamos, principalmente quando estamos dando conselho a outros, trabalhando nas sessões de desobsessão. Por isso, sempre devemos, ou pelo menos tentarmos, estar em esforço constante para viver o que se fala e o que se escreve, tá? Que é muito bonito você falar e não pratica nada, né? Aí é simples, né? Mas felizmente temos os espíritos, vamos aqui chamar de sérios, né? Nossos guias, nossos mentores, anjos da guarda, como preferirem, que nos momentos de fraqueza nos nossos caminhos se apiedam de nossas fraquezas e de nossas más atitudes e passam a inspirar-nos com os pensamentos bons, sérios e edificantes. Quando formos tomados por raivas, maus pensamentos, tentamos o quanto antes. Esse não sou eu. Esse pensamento não é meu. Tá? Eles, sendo evoluídos, não nos julgam por terem passado por essas mesmas fraquezas que passamos. Tá? Eles estão em evolução porque eles passaram tudo isso que nós. E conseguiram dominar isso. Conseguiram entender como é que funciona o sistema reencarnatório. Como tudo tem que evoluir. Não falamos nas outras? Nossas vestes, nossa casa, tudo evolui. E por que nós não teríamos que evoluir? Teríamos que ficar parado no tempo. Os bons espíritos que nos aconselham, eles lembram da fraqueza que cometeram cada um deles no seu tempo e nos auxiliam para erradicar isso da nossa existência, né? Bendita providência divina, né? Então, quando estivermos a sós, onde quer que seja, não pensemos que verdadeiramente nos encontramos sozinhos. Lembra lá atrás, aqueles 6 vídeos que eu coloquei sozinho? Quem teve a oportunidade de assistir vai identificar. Nunca estamos sozinhos. Não pensem que não tem irmãos aqui, tantos positivos como negativos, né? Tentando atrapalhar o nosso estudo e os outros fazendo uma proteção para que dê tudo certo. E está dando, estamos nos falando aqui, não estamos? Os espíritos estão nos cercando, principalmente os seus inferiores, que não têm o que fazer de bom, né? Ao passo que os espíritos elevados ocupam-se sempre com coisas sérias. Uma delas, nos influenciar, e lembrando que tarefa dada tem que ser tarefa cumprida. Então vamos facilitar a vida ou melhorar também a existência dele, né? Me ajuda para te ajudar, não é verdade? Ao passo... Então, o princípio fundamental que nos estágios que estamos, sei que é complicado manter o padrão vibratório elevado 24 horas. Não é fácil. Se não tirarmos espíritos inferiores de nossa convivência dentro de um Fusca, quando nós tiramos espíritos inferiores da nossa convivência dentro de um Fusca, muitas vezes trazemos todos eles dentro de um caminhão, né? Por quê? Deixamos o padrão vibratório cair, os maus pensamentos, né? Mas nós privilegiados, pois estamos em um estágio que conseguimos entender isso, né? Todos nós conhecemos as nossas fraquezas, os nossos erros, enfim. Bom, eu disse, né? Entender e nos conhecer. Agora precisamos praticar. O melhor remédio calmante, o melhor calmante que existe é o seguinte: orai e vigiai sempre. Meus amigos, como sempre, eu não consegui diminuir o tempo dos nossos comentários. Ficou o vídeo um pouquinho longo, mas dentro do mesmo tamanho das semanas anteriores. Estamos juntos novamente, graças ao bom Deus. Ainda não temos a condição de nos reunirmos fisicamente. O tamanho da nossa casa é muito pequeno e pelos protocolos que existem, você tem que ter 40% do espaço para as pessoas e 1,5 metro de distância. Quem conhece fisicamente a nossa casa
sabe que por enquanto é muito complicado isso, porque nós aí teríamos reuniões com 5, 6 pessoas, né? E aqui, graças à bendita tecnologia que nos atende nesse momento, conseguimos estar uma dezena de irmãos todos juntos, todas as noites, participando dos trabalhos. Infelizmente, nesse momento ainda não será possível. Vamos torcer para que essa pandemia reduza cada vez mais a quantidade de infectados e os óbitos, né? Que venha uma vacina o quanto antes. Espero que esse protocolo também de saúde possa ter alguma melhora e tal, que possamos nos reunir com uma quantidade maior de pessoas. Por enquanto, eu agradeço a todos a oportunidade de adentrar ao lar de vocês e deixo um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Até a próxima semana. Obrigado a todos pela paciência. Fiquem com Deus.